roubos da história do Brasil e foi preso lá na Bolívia. O nome dele é Fabrício Salvador. Ele estava escondido num apartamento na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Era procurado já por participar do roubo de 14 milhões de reais. Esses 14 milhões estavam num avião pagador no aeroporto no sul do Brasil. Uma história que eu já mostrei para vocês aqui no Balanço. Interceptaram a aeronave, conseguiram pegar a grana e foram embora. Essas aeronaves são fretadas por bancos para transportar grandes quantias de dinheiro. A gente não tem o tal do carro forte que faz o transporte de dinheiro dentro da cidade. Pelo ar, são aeronaves que também são contratadas, especializadas só nesse tipo de transporte. O Fabrício era procurado já há 1 ano e agora a polícia acredita que ele tem participação direta no planejamento e execução daquele crime cinematográfico que nós mostramos que aconteceu aqui no Brasil. Vamos ver como foi a prisão dele. Balança. Armas de guerra, viaturas falsas da Polícia Federal e um tiroteio cinematográfico que assustou o país. O assalto milionário ao avião pagador no aeroporto de Caxias do Sul há 2 anos ganha um capítulo decisivo fora das fronteiras brasileiras. Um dos integrantes da quadrilha foi capturado em um apartamento na Bolívia. Fabrício Salvador da Silva estava foragido há 1 ano. A Polícia Federal diz que ele teve participação direta no planejamento e na execução daquele roubo de 14 milhões de reais que terminou na morte de um policial militar e de um assaltante. O criminoso levava uma vida confortável em Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana que se tornou o reduto preferido de grandes chefões do crime organizado do Brasil. A prisão foi o resultado de uma cooperação entre as polícias brasileira e boliviana. Assim que Fabrício foi capturado, ele já foi imediatamente entregue às autoridades brasileiras. Até agora, o número de prisões já chega a 37, mas o quebra-cabeça deste assalto cinematográfico ainda não foi totalmente concluído. Um crime dessa complexidade necessita de diversos indivíduos na divisão das suas tarefas específicas, né? Então, com certeza, para que o crime se consumasse da maneira como foi, a tarefa por esses 2 executados foi de suma importância, né? Porque transportavam pessoas, criminosos e materiais sensíveis utilizados, né, na cena do ataque da aeronave. Um crime que, mesmo depois de 2 anos, ainda surpreende pelos detalhes da ação e da complexidade. Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Junho de 2024, 9 criminosos chegam aos aeroportos em 3 carros. 2 são viaturas falsas da polícia. A funcionária abre o portão e é feita refém. Pessoas já experientes, com um comportamento tático de combate, né, muito aprimorado, né, observando-se troca de carregadores, postura de cobertura, fogo sob abrigo. Os criminosos usam uniformes falsos de policiais, radiotransmissores, capacetes e coletes à prova de balas. Eles estão armados com fuzis e metralhadoras .50 de uso exclusivo das forças de segurança. É um fuzil antimaterial designado para derrubar aviões, embarcações de grande porte com altíssimo poder de impacto. O foco da quadrilha, um avião carregado com mais de 30 milhões de reais destinados à Caixa Econômica Federal. Repare que, no momento em que os 2 carros fortes se aproximam da aeronave, os criminosos chegam. Eles trocam tiros com os seguranças e ameaçam explodir o carro da transportadora de valores, com o piloto e os funcionários da empresa dentro. São 11 minutos de tiroteio. Do lado de fora, 2 criminosos dão cobertura. Eles fazem mais 2 funcionários do aeroporto reféns e se comunicam a todo momento com o restante do grupo que está na pista de pouso. E então, o momento da chegada da primeira viatura da Brigada Militar. Ela não aparece nas imagens, mas é possível notar quando o criminoso percebe a aproximação e começa a troca de tiros. 4 minutos de disparos no meio da rua. Um dos ladrões parece ter problemas com o armamento, que trava várias vezes. O outro usa a funcionária do aeroporto como escudo.
Quando o tiroteio para, outros integrantes da quadrilha se aproximam e retiram pneus do porta-malas para impedir que o portão se feche. Em seguida, um dos carros usados pelo grupo deixa o aeroporto. 6 criminosos entram às pressas no outro veículo. No canto do vídeo, a refém é deixada. Na troca de tiros, o assaltante Silvio Wilton da Silva Costa, o Bin Laden, integrante do PCC, não resistiu aos ferimentos. A identificação dele foi a primeira peça que indicava a participação da facção criminosa no assalto. De acordo com a investigação, ao menos 9 criminosos invadiram o aeroporto, mas a quadrilha era bem maior. 41 suspeitos foram indiciados. Apenas 4 continuam foragidos. 2 deles são considerados os cérebros por trás do crime: Alex Santos Pereira e Josemir Matias da Silva. Eles são os homens que financiaram a compra de fuzis .50 e toda a logística complexa que levou as armas de São Paulo até o sul do país. Os 2 cabeças da organização seguem com o nome na lista vermelha da Interpol. A polícia acredita que, assim como Fabrício, eles também se escondem em território boliviano.